Você já parou para pensar na quantidade de conselhos errados que escutamos ou seguimos em nossa vida? E os conselhos financeiros, então? Esses aqui trazem um grande problema. Além de te prejudicar, como qualquer conselho errado prejudica, conselhos financeiros errados podem ter consequências ainda mais graves, servindo como um atalho para a pobreza. Nesse vídeo, eu vou apresentar os 7 conselhos financeiros errados que mais escutamos por aí, em geral de pessoas que não cuidam bem do seu dinheiro, e como você pode se proteger deles para evitar grandes transtornos na sua vida. Se você quer evitar cair em armadilhas durante sua jornada rumo à independência financeira, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, sem preconceitos, e esteja preparado para evitar esses conselhos e começar a agir de uma nova maneira em relação às suas finanças. Peço para que você deixe seu like nesse vídeo, te inscreva no canal e clica no sininho para fortalecer ainda mais essa comunidade. Conselho número 1. É melhor investir o seu dinheiro do que pagar dívidas. Quando as pessoas começam a estudar sobre investimentos, logo querem colocar em prática tudo o que estão aprendendo. Assim, começam a fazer sobrar dinheiro do salário para investir em títulos públicos, CDBs, bolsa de valores ou até mesmo fundos imobiliários. Porém, muitas fazem isso enquanto ainda estão endividadas, e aí está o grande erro. Com raras exceções, como por exemplo a necessidade de compor uma reserva mínima de emergência quando você ainda possui um endividamento imobiliário, que é aquele endividamento cuja taxa de juros tende a ser menor do que a média, pagar a dívida é sempre a melhor alternativa para o seu dinheiro. Você dificilmente vai encontrar um ativo financeiro que vá render juros maiores do que aquele que você paga na sua dívida, do que aquele que faz a sua dívida crescer. Ou seja, o melhor investimento financeiro que você pode fazer nesse caso é usar o dinheiro que sobra, que você está poupando, para antecipar a liquidação da sua dívida. Se você tem uma dívida com uma taxa de juros de 1,5% ao mês, por exemplo, antecipar a quitação dessa dívida significa investir essa mesma taxa de juros, que por sinal é excelente. Portanto, não dê ouvido às pessoas. Se você tem dívidas, pague elas primeiro antes de começar a pensar em investir. Conselho número 2. O cheque especial é uma boa opção de reserva financeira. A reserva financeira é aquele dinheiro guardado para ocasiões emergenciais. Ele é usado para não prejudicar o planejamento financeiro com empréstimos e dívidas que poderiam causar um verdadeiro rombo no seu orçamento. Porém, engana-se quem pensa que o cheque especial da conta corrente é uma opção de reserva financeira ou até mesmo uma extensão da sua conta corrente, como infelizmente a maioria dos brasileiros acredita, segundo um estudo recente do SPC. O cheque especial, aquele dinheiro extra que aparece na sua conta, nada mais é do que uma forma de empréstimo caríssima que te prejudica muito e que é oferecida pelo seu banco. Por outro lado, a reserva de emergência é o dinheiro seu, que deve estar muito bem guardado em uma aplicação financeira com alta liquidez, como o Tesouro Selic, por exemplo, ou até mesmo, em casos extremos, a caderneta de poupança. Se você quer aprender mais a respeito desse assunto, eu recomendo fortemente que você assista ao vídeo que eu gravei especialmente sobre esse tema, que vai estar aqui em cima no canto superior dessa tela. Conselho número 3. Imóvel é o melhor e mais seguro dos investimentos. Já se foi o tempo em que investir em imóveis era uma garantia de um bom investimento. Além de exigir um patrimônio inicial relativamente maior, investir diretamente em imóveis nem mesmo é a melhor forma de se investir no mercado financeiro, na minha opinião. Isso porque é muito difícil de diversificar a sua carteira e a manutenção do imóvel, procura por locatários ou até mesmo novos compradores, se você quiser comprar e vender, é complexa e exige muito tempo e energia sua. E ainda assim é um mercado com baixa liquidez. Hoje, os fundos imobiliários representam uma alternativa muito mais segura, mais rentável e mais simples de entrar nesse mercado. Mais do que isso, eles proporcionam a você, investidor, uma facilidade enorme de diversificação, de investimento com pouco dinheiro e também com liquidez diária. Conselho número 4. Esperar ficar rico para começar a investir.
É verdade que você não deve investir sem antes se livrar das dívidas e compor a sua reserva financeira. É verdade também que não adianta cortar um cafezinho que outro e investir R$ 50 por mês no mercado financeiro, porque assim você nunca vai acumular um grande patrimônio. Porém, você também não precisa esperar até ficar rico para começar a investir o seu dinheiro. A minha recomendação é que você crie a disciplina de separar pelo menos 15% dos seus ganhos para investir em seus planos de longo prazo, aqueles com prazo superior a 5 anos para a conquista, como por exemplo o plano de viver de renda no futuro. Se você está começando ainda a sua vida financeira, a sua jornada no mercado de trabalho e tem um salário muito baixo, pode pegar esses 15% e investir em si mesmo, ou seja, comprando cursos, livros e buscando aí se tornar um profissional mais valioso no mercado. Agora, se você for investir no mercado financeiro, a ideia é que você comece investindo nos ativos que você conhece melhor e depois vá migrando o seu dinheiro para melhores opções quando a gente fala de longo prazo, como carteira de ações, ETFs, fundos imobiliários e aí por diante. Assim, você aumenta ainda mais o seu potencial de ganhar e acumular um patrimônio maior no futuro. Conselho número 5. Se você não consegue guardar dinheiro, faça um plano de capitalização ou um consórcio. Esse é aquele tipo de conselho que as pessoas dão quando elas mesmas não conseguem ter a disciplina para guardar dinheiro. Na minha opinião, se você não consegue guardar dinheiro, precisa aprender a guardar dinheiro. Se você não tem disciplina para poupar, você não deve recorrer a um financiamento, um consórcio ou a um título de capitalização, e sim desenvolver a disciplina para poupar. Além disso, você deve estudar sobre o assunto e entender a importância de começar a guardar dinheiro para seus objetivos financeiros. Conselho número 6. Financiar é melhor do que alugar. Se você está naquela fase em que precisa sair da casa dos pais, é muito provável que já tenha ouvido esse tipo de conselho. Ou ainda pode ser que você tenha ouvido frases como alugar é jogar dinheiro no lixo. Pois saiba que esse tipo de conselho pode estar bastante equivocado, especialmente se você fizer algumas contas básicas. Você acreditaria se eu dissesse que, morando de aluguel por alguns anos e guardando a diferença do valor que você teria que pagar num financiamento para um imóvel com as mesmas condições, mesmo padrão que o que você alugou, é possível pagar um imóvel à vista muito antes dos 30 anos que você demoraria para quitar o financiamento? Conselho número 7. Sempre vale a pena fazer uma faculdade. Alguns podem achar que esse último conselho não é necessariamente financeiro, já que muitas faculdades são gratuitas em nosso país. Porém, se levarmos em conta que uma faculdade exige muito tempo e tempo é muito mais valioso do que dinheiro, eu diria então que esse é sim um conselho errado que muitas pessoas dão. Por que eu digo isso? Simplesmente porque nem sempre fazer uma graduação é a melhor alternativa para o seu crescimento profissional. É verdade que possuir um diploma pode ser essencial para algumas carreiras que exigem maior conhecimento técnico, como a carreira jurídica, medicina, engenharia ou arquitetura, por exemplo, para não citar todas aqui, né? Mas se o seu objetivo for empreender ou trabalhar numa empresa privada em outros ramos e se tornar um profissional bastante relevante para essa empresa, nem sempre a faculdade será o melhor caminho. Os tempos estão mudando e hoje ser formado já não é mais sinônimo de sucesso e de uma boa remuneração. Até porque, na minha visão, as faculdades preparam as pessoas para serem empregados CLTistas e não empregados-chave, aqueles intraempreendedores ou empreendedores de sucesso. Basta olhar ao seu redor e observar quantas pessoas formadas estão trabalhando do que não gostam ou ganhando muito menos do que esperavam ou do que deveriam. Entenda se essa é realmente uma boa alternativa para você e o seu futuro profissional. E você, conhece algum outro conselho financeiro errado que muitas pessoas dão por aí? Se sim, compartilhe comigo aqui nos comentários, que vai ser muito bacana. Ei, obrigado por ter assistido este vídeo até aqui.